Imagens ao vivo agora da faixa de Gaza para você. A gente tem informações atualizadas que as explosões foram intensificadas, principalmente nessa parte norte da faixa de Gaza, nessas últimas horas. Novamente, as forças de Israel atacaram a região não só com bombardeios, mas também por terra e por mar, durante a noite, durante a madrugada. Houve e está acontecendo um agravamento, uma intensificação do cerco total à faixa de Gaza. Soldados israelenses, tanques, blindados cercaram a cidade de Gaza, que é a cidade mais importante da região. A gente não fala de capital da faixa de Gaza, mas é como se fosse uma capital, se a faixa de Gaza fosse um país. E os grupos terroristas aliados, Hamas e também Jihad Islâmica, disseram que integrantes desses grupos detonaram dispositivos e explosivos contra o avanço dessas tropas israelenses. Lançaram granadas de drones, dispararam morteiros, foguetes, nessa guerra que está avançando, que já chegou nesta sexta-feira no 28º dia. A imagem é essa de sempre, para quem nos ouve apenas pela Rádio Jovem Pan. São escombros, são apenas escombros, prédios completamente destruídos nessa zona de exclusão, como a gente está chamando, na parte norte da faixa de Gaza, onde só se vê fumaça, bombardeios, fumaça e esse cenário de destruição. O Fabrício Naitz, que tem informações para a gente atualizadas em relação ao avanço desse conflito. Amanhã serão 4 semanas, 28º dia, nesta sexta-feira, e um cenário, Naitz, que só se agrava, né? Só piora. Não tem menor previsão de melhorar. Antes de melhorar, a expectativa, Lívia, é que ainda vai piorar muito. Um exemplo disso é um levantamento feito pela ONU, divulgado nesta sexta-feira, dizendo que a ajuda, o dinheiro necessário para suprir as necessidades básicas da população da faixa de Gaza e também da Cisjordânia, ou seja, 2,7 milhões de pessoas, vai custar 1,2 bilhão de dólares. Esse é um aumento de quase 400% em relação ao levantamento anterior, que indicava que a região ia precisar, até o final do ano, de 294 milhões de dólares. Ou seja, a ONU revendo essa estimativa para garantir que essas pessoas, principalmente na faixa de Gaza, terão acesso à água, comida, eletricidade, toda aquela situação humanitária que a gente já vem destacado aqui desde o começo do conflito, lá no último dia 7. Então esse é o dado, 1,2 bilhão de dólares necessários para a faixa de Gaza e para a Cisjordânia, segundo esse levantamento da ONU, para atender 2,7 milhões de pessoas. Convertendo, melhor dizendo, para reais, isso dá mais de 5 bilhões de reais. É muito dinheiro que precisa essa região, que sofre dessa questão humanitária há muito tempo e que agora intensificou ainda mais. Lívia, a gente estava conversando de manhã cedo com o Hassan Rabem, que é um dos brasileiros que está na faixa de Gaza. Neste momento ele está na cidade de Khan Yunis. Ele chegou à faixa de Gaza pouco mais de uma semana antes do conflito estourar por lá. Ele havia ido visitar a família e deu esse azar de estar no lugar errado, na hora errada, e não conseguir voltar para o Brasil. Ele está preso por lá, não consegue sair da faixa de Gaza ainda. Está sozinho? Foi sozinho? Ele foi com a família. E tem família lá também? Tem família lá também, foi visitar outros parentes e havia relatado, a gente conversou com ele ao vivo no Morning Show de quarta-feira, uma dificuldade muito grande para acesso a medicamentos. As filhas dele estavam com febre, ele não conseguia achar medicamentos para as filhas. Ontem ele me confirmou que conseguiu achar o medicamento, que as filhas já estão tomando, mas ainda não apresentaram melhora, porque há também uma questão que elas precisam de alimentação, precisam de água. E o Hassan enviou para a gente um vídeo mostrando ele indo procurar comida na cidade de Khan Yunis. A gente tem essa imagem, vamos acompanhar. Bora, vamos lá. Um dia saiu para procurar água, a alimentação mais difícil, água mineral que teremos, pouca coisa, só para hoje, máximo. Felizmente, muita gente passando boa fome na rua, a alimentação não encontra no mercado fácil. Arroz, macarrão, farinha do trigo, essas coisas quase não existe mais. O pão não existe mais. Gás também não existe. A energia também
Desde o primeiro dia do conflito até hoje não chegou energia e a gente recebemos notificação da prefeitura até a água encanada não tem previsão para chegar. Tristeza. Até hoje também a gente não tem notificação, não tem nada afirma quando a gente vai viajar e voltar para São Paulo. Eu acredito que a gente passa aqui um massacre, limpeza étnica contra o povo palestino, que me deixa muito triste também. Eu vejo na rua muita população que eles não têm dinheiro, pobreza, não existe trabalho. Então muita coisa, tristeza, muita tristeza. Importante destacar que o Hassan está em Canhunes, como você explicou, ele reforçou agora nesse vídeo que ele mandou pra gente. É uma cidade que fica ao sul da faixa de Gaza, bem próximo a Rafah, né, onde tem a passagem que liga o Egito à faixa de Gaza. E embora a gente tenha mostrado essas imagens aqui o tempo todo, né, Fabrício? Essa imagem aqui é da porção norte da faixa de Gaza, mostrando que os bombardeios mais intensos estão acontecendo nessa região. E daí o resultado é esse, só escombros e muita fumaça. É essa a imagem que a gente tem mostrado para você nos últimos dias. Apesar disso, o sul também tem sido alvo de bombardeios, daí a preocupação ainda maior desse grupo de brasileiros para sair o mais rápido possível. Mas ainda não há nenhuma sinalização de que isso vai acontecer hoje, por exemplo. Pois é, não há lugar seguro na faixa de Gaza nesse momento. Independente daquele aviso de Israel, daquela ordem de evacuação do norte em direção ao sul, o sul da faixa de Gaza continua sendo bombardeado também. Até momentos depois que o Hassan voltou para casa dessa caminhada que ele fez aí para procurar comida, ele enviou um outro vídeo para a gente mostrando um bombardeio que ele havia registrado a alguns metros de distância da casa dele. A gente também tem essas imagens para acompanhar. Nossa Senhora, um bombardeio no lado da escola do ONU. Caiu agora. Nossa, um bombardeio caiu agora no lado da escola do ONU. Aqui na cidade de Canhunes. Acabou de cair. Ele fala de um bombardeio próximo a um prédio, a uma sala, enfim, uma casa da ONU, é isso que ele fala? Dá para ouvir ali, só interrompendo vocês, dá para ouvir a vozinha de uma das filhas dele. De uma das filhas dele, pois é. Ai, que tristeza. E é justamente isso, ele fala ali, parece que fala de um bombardeio próximo a um prédio da ONU. É importante a gente destacar essa questão da movimentação de estrangeiros pela passagem de Rafah, porque a gente tem visto isso acontecer desde quarta-feira. É um bom sinal de que os estrangeiros começam a deixar a faixa de Gaza. Foram negociações intensas, ainda não há informações de quando os brasileiros poderão sair de lá. O Hassan afirmou para a gente que ele está em contato direto com a embaixada brasileira na Palestina, que inclusive o presidente Lula conversou com os brasileiros que estão na faixa de Gaza e prometeu essa retirada o mais rápido possível. Mas até o momento, Lívia, não há indicação de quais são os critérios adotados para a escolha das nacionalidades que estão deixando a região. Então a gente tem visto já americanos, britânicos. Quem escolhe? Não há nenhuma indicação nesse momento qual é o critério, justamente, Rafael. Porque a gente ouviu agora o vice-presidente da Confederação Israelita do Brasil, e ele disse, olha, Israel não tem nenhuma ingerência sobre o que está acontecendo ali. É o Egito quem formula essa lista, porque ele deu a entender ali, faz sentido, que a principal preocupação é do Egito, em atender quem mais precisa, então priorizar quem está precisando, por exemplo, de atendimento médico, mas ficar atento para não permitir que no meio de 500, 600 pessoas entrem terroristas. Pois é, essa é uma preocupação muito grande do Egito, porque isso já aconteceu anteriormente. Sim, e cá entre nós, a chance é enorme de acontecer. Claro. Né? Mas quem é que determina, por exemplo, que os brasileiros não podem passar? Esse é o grande mistério do momento. Ninguém sabe dizer ao certo por que os brasileiros ainda não foram escolhidos, ainda mais que a gente está falando aqui de um grupo de cerca de 30 pessoas, pouco mais de 30 pessoas. Então, há essa dúvida, por que os brasileiros ainda não foram escolhidos? Segundo especialistas internacionais, há uma expectativa de que os russos sejam ali os próximos, estejam na lista para serem retirados, porque a Rússia, o governo russo, possui boas relações com o Hamas. Inclusive, essa semana, oficiais ali do Hamas estavam em Moscou, conversando com o governo russo. Então, essa expectativa de que os russos estejam nas próximas listas. Hoje a gente já viu britânicos, ontem a gente viu americanos, hoje novamente ainda mais americanos.
Então, há essa dúvida, quais são os critérios? Por que os brasileiros ainda não foram retirados? A gente tem cobrado, inclusive, o Itamaraty, a embaixada brasileira lá no território palestino, e ainda não teve uma resposta concreta em relação a isso. Fica aguardando, né, essa agonia que eles vivem, né, neste momento. Há uma expectativa de que seja até domingo. Vamos seguir acompanhando por aqui.